Olá, que Deus abençoe teu coração, que a graça de Deus esteja em nossas vidas e que nós possamos assim contemplar a graça do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui reunidos para a honra, para a glória, para o louvor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos hoje compartilhar a palavra que Deus nos traz hoje, que ela possa nos abençoar, que ela possa nos dar uma nova perspectiva de vida. A palavra é grande, tá? Eu vou ler aqui até onde for conveniente para nós, para a pregação, não é? Então estamos no livro na verdade acho que é de 1, não, mentira, né? É de 1 a 11, tá? João 8, de 1 a 11. Vamos lá. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou para o templo. Todo o povo veio com ele. Apresentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-se no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda na lei apedrejarmos as tais mulheres. O que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: Quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se enganou, ele se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles que o acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Irmãos, deixa eu só acertar um pouco aqui esta câmera. Esta palavra eu acho muito interessante. E uma das palavras que eu mais gosto de pregar também. Veja que, vamos lá, vamos retomar. Jesus voltou do Monte das Oliveiras em oração. Uma multidão chegou com ele no templo. Talvez estavam muita gente. E os fariseus e os escribas queriam mesmo bastante gente para pegar Jesus na prova. Eles armaram um laço para Jesus, uma armadilha, onde eles pensavam que Jesus iria entrar em contradição. Eles foram todos confiantes de que aquilo aconteceria. Bem, Jesus estava no chão, mexendo na terra, né? Quando eles chegam no meio da multidão, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés, ele já fala bem claro, a lei de Moisés manda apedrejá-la. E o senhor, o que o senhor manda eu fazer? Eles já falam assim, a lei de Moisés manda, porque se ele for contra a lei, eles já podem acusá-lo. A lei de Moisés manda apedrejá-la. É isso que a lei manda. É isso que a gente faz com a mulher pega em adultério. E o senhor, o que o senhor faz? Então, pela lei de Moisés, Jesus deveria dizer: apedreja então a mulher. Só que daí ele vai contra ele mesmo. Ele seria incoerente, porque ele fala do amor ao próximo. Eu amo. Então, não poderia. E se ele falasse, não apedreja, senão eles vão te acusar. Então eles pensavam, se ele for para cá, eu pego ele. Se ele for para lá, eu pego ele. Mas Jesus não deu importância. Continuou no chão, escrevendo no chão, com os dedos na terra.
Eles insistiram, e aí? Não tem nada para me dizer não? E aí? Como é que a gente vai fazer? Aí Jesus pegou. Agora vai chegar uma parte interessante dessa passagem. Uma parte que Deus me inspirou, Deus me revelou isso. Que a gente que é pregador, a gente usa a imaginação. A gente vai além daquilo que a palavra mostra. A gente tem que ter imaginação fértil. Aí a gente chega. Então, a lei de Moisés manda apedrejar. E Jesus ali, mexendo na areia. Quando ele levanta, ele dá um fatality nos escribas e fariseus. Veja que interessante quando ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A palavra diz que eles se sentiram acusados. Ou seja, a palavra doce de Jesus de amor jogou para eles a responsabilidade. Eles se sentiram acusados por quê? Aí que vai chegar o interessante. Tem um erro nessa palavra aí. Um erro dos escribas e fariseus, não de Jesus, tá? Você chegou a pegar isso daí? Não viu? Eu vou te mostrar. Eles chegaram com uma mulher, ela foi pega em adultério, uma prostituta, jogou na frente de Jesus. Como assim? Ninguém faz adultério sozinho. Por que ela está sozinha para ser apedrejada? Se for pela lei, são duas pessoas em adultério, então as duas precisam ser apedrejadas. Sabe onde é que estava essa pessoa? Ela estava com a pedra na mão. Porque a partir do momento que Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqui a palavra diz que eles se sentiram acusados, mas se sentiram acusados pelo pecado dela. Eles começaram a olhar para ela e falar assim: puxa, eu saí com ela semana passada, saí com ela mês passado, eu saí com ela semana passada, saí com ela ontem, que estava com a pedra, caramba, eu era o cara que estava com ela agora. Então, a pessoa, aquilo que Jesus fala, né? Por que você vê a trave no olho do teu irmão e não vê o argueiro que está no teu olho? Quando eles olhavam para ela, nossa, eu sou tão pecador quanto ela. Eu sou tão... Ou até pior, né? Ou até pior. Porque ambos fizeram um pecado, mas ela não acusou ninguém. Eles acusaram. Porque se um deles, único, se não tivesse saído com ela, não tivesse, ou até mesmo não saísse com ela, mas não tivesse cometido esse tipo de pecado, poderia atacar uma pedra. Jesus ia perguntar: você não tem pecado? Ele poderia falar assim: eu tenho pecado, mas eu não me prostituo, eu não cometo adultério. Estaria justificado. Mas não. O pecado que bateu no coração daqueles escribas e fariseus foi justamente o pecado da prostituição, do adultério. Foi isso que... Porque imagina como eles ficaram tão envergonhados. Que dizem que a partir dos mais velhos começaram a sair. E lá nos judeus, os mais velhos são os exemplos. São as pessoas que... Aqui fala que são os idosos. Então, pessoas que tinham 80, 90 anos. A partir desse momento, eles começaram a sair. Todos, um por um. Começaram cada um, saiu o mais velho, talvez o mestre de todos, o primeiro. A partir do momento que o mestre sai, o outro olha: o que eu estou fazendo aqui? O bonzão saiu, o meu mestre saiu. O que eu estou fazendo aqui com essa pedra? Já soltou a pedra no chão. Aí saiu o outro. Foram saindo um por um. Saíram todos saíram. Todos na sua hipocrisia, no seu olhar de hipocrisia quando olhavam para ela. O pecado não é só dela. O pecado do adultério são dos dois. Quem se deitou com ela. E de repente a vergonha tomou conta deles.
Eles que foram todos cheios de si. Agora não pega, agora pegamos Jesus. Tem um produtor de conteúdo que é pescador e fala, agora eu pego. Foi mais ou menos isso que eles fizeram com Jesus. Agora eu pego. E se ele vir aqui, eu pego. Se ele vir aqui, eu pego. Só que Jesus foi para aqui. Eles não esperavam. Eles tentaram pegar Jesus e foram pegos. Eles passaram vergonha. Porque eles chegaram diante de uma multidão. Jesus estava no templo. Vamos envergonhar Jesus na frente de todo mundo. Daquela multidão que seguia Jesus. Que sim, que a multidão que segue Jesus são os cristãos, são as pessoas que acreditam em Jesus. Então foram os judeus lá, os fariseus, os escribas. Eu vou envergonhar ele na frente dessas pessoas. Vamos mostrar que ele é um engodo. Enquanto na verdade, meus irmãos, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não era o único que poderia tocar pedra. Mas Jesus é misericórdia, é amor. Jesus jamais tacaria pedra. Mesmo ele não tendo pecado, ele veio para livrar você do pecado. E não para condenar você do pecado. A cruz é a sua redenção, é a sua salvação. Então ele jamais, da mesma forma que ele perdoa ela. Tem mais um porém que eu quero colocar. Pegamos todas essas partes, agora vamos para a parte final da pregação. Né? Pois bem, aquelas pessoas foram para envergonhar Jesus na frente dos seus seguidores de Cristo. Nós vamos envergonhar ele na frente dos seguidores, porque Jesus estava no templo ensinando. Jesus estava no templo ensinando. Então foi aquele grupo de pessoas de escribas, de fariseus, com a pedra na mão, jogaram a mulher lá no meio da multidão aí, ó, a pecadora. E Jesus, ele não foi contra a lei de Moisés, porque ele não mandou apedrejar, e foi super a favor da lei dele, porque ele amou aquela mulher e perdoou. Mas é aí que tá. Então quer dizer que você pode ser prostituta, que você pode ser homossexual, que você pode ser bandido, que Jesus vai perdoar você. Veja o que ele falou para essa mulher. Daqui a pouco ele levanta a cabeça e não vê mais ninguém. Só vê a mulher. Ele olha para a mulher e diz, cadê aqueles que te condenaram? Cadê aqueles que vieram com pedra para atacar em você? Cadê aquelas pessoas que queriam te matar a pedrada? Ah, Senhor, foram embora. Cadê quem te acusou? Ninguém me acusou. Então eu também não te acuso. A misericórdia de Deus fala, eu te perdoo. Mas ele fala mais uma coisa, vai e não tornes a pecar. Ou seja, mas não tornes a pecar, o que Deus quer falar com isso, Roger? Não tornes a pecar, não volte a ser prostituta, não volte a ser homossexual, não volte a ser um criminoso, não volte a ser... Tá? Existem pecados como a prostituição e o homossexualismo é uma coisa. O criminoso, eu vou dizer outra coisa, aqui já é desvio de caráter, tá? Todos são pecados, eu não estou comparando um com o outro, não. Por favor, tá? Esse aqui são pecados que nós temos que lutar contra. Do crime é desvio de caráter. Todos são pecados, tá? Mas eu não tô colocando na mesma balança, tá? Depois eu vou falar besteira. Para Deus, aqui na palavra está dizendo, tá? Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Vai e não tornes a pecar. Arrependa-se dos seus pecados. Não faça mais isso. Nós pegamos esses dias o espinho na carne, onde Paulo fala para Deus que ele queria, né, o espinho na carne, e Deus fala, basta-me tua graça. Basta-te minha graça. Né? E basta a graça de Deus. Luta, dias após dias, talvez você não vai se libertar de uma hora para outra.
Mas Deus tem uma graça para você. Se acomodar no pecado, não. Lute. Ela era uma prostituta, ela ganhava a vida com isso. Ela já não sabia como que ela ia trabalhar mais. Ela trabalhava com o corpo. Mas Deus vai te dar a condição para você se reestruturar. Para ela já não importava mais isso. Porque ela trabalhava com o pecado. E Deus quer te restituir. Deus quer tirar você do pecado. Deus quer te dar uma nova vida. Vai e não peques mais. Louve e glorifique a Deus. Veja que o Senhor, Ele acabou com a hipocrisia daqueles povos. Que trouxe uma mulher, eles altivos, arrogantes. Esta mulher, eu estou amparado pela lei. A lei de Moisés me manda apedrejar e matar. Jesus, com aquela misericórdia, nem perguntou, mas cadê quem estava com ela para se apedrejar também? Jesus nem falou isso. Porque Jesus não queria apedrejar. Porque depois vem a lei no Novo Testamento, que é porque no Antigo Testamento era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Na lei nova, é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima pregação e oração. E que estamos aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.